Hoje, o Brasil e Portugal pararam com uma notícia que ninguém esperava. Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento. A notícia surgiu de forma direta, objetiva, com um post no Instagram que pegou todo mundo de surpresa. Milhões de seguidores ficaram chocados. Portais de fofoca entraram em modo de emergência. Hashtags dispararam nos trending topics. Mas será que essa separação é real mesmo? Ou será que estamos todos sendo vítimas de uma pegadinha muito bem pensada? Afinal, hoje, 28 de maio, é celebrado em Portugal o Dia Internacional do Brincar. Uma data oficial, reconhecida e incentivada por escolas, ONGs, instituições públicas e até campanhas sociais. E por coincidência, ou não, Zé Felipe e Virgínia estão exatamente em Portugal neste momento. A conexão entre os fatos já começou a levantar suspeitas. A internet, como sempre, não perdeu tempo e começou a ligar os pontos. O anúncio do fim do casamento, feito de forma seca e quase ensaiada, ocorreu justamente no dia em que o país em que estão celebra o brincar, o riso, a leveza, a espontaneidade e, sim, a provocação. Será que foi tudo pensado? Será que esse término é só uma brincadeira estratégica, feita para chocar, testar o público e talvez até viralizar? Vamos por partes. Primeiro, sobre a data. O Dia Internacional do Brincar foi criado para lembrar a importância do brincar na infância. Mas ao longo dos anos, essa data tem ganhado outros sentidos, principalmente com a era digital. Muitos influenciadores e marcas passaram a usar o dia como uma oportunidade para ações de marketing criativas e até pegadinhas divertidas. Em Portugal, onde Zé e Virgínia estão agora, essa data é levada bem a sério, com eventos em escolas, campanhas nas redes sociais e muito conteúdo temático. Então pense comigo. Um casal extremamente midiático, expert em engajamento e viralizações, que já fez pegadinhas no passado, está em Portugal no dia do brincar e, de repente, solta um anúncio bombástico de separação? Coincidência demais? Não é novidade para ninguém que Zé Felipe adora brincar. Em várias entrevistas, lives e conteúdos antigos, ele já deixou claro que gosta de provocar, de surpreender, de fazer piada. Em uma live de 2023, ele chegou a dizer que qualquer dia vai pregar uma peça no povo só para ver o que acontece. Na época, os fãs riram. Mas será que agora a peça foi pregada? Outro ponto. O texto publicado pelos dois nas redes sociais era idêntico, com uma linguagem muito neutra, sem emoção, sem desabafo, sem nenhum dos elementos que geralmente acompanham um término real. Eles não apagaram nenhuma foto juntos, não deixaram de se seguir. Não houve unfollow nem mudanças nos perfis. Os destaques com momentos em casal continuam no ar. E mais, os stories do dia anterior mostravam os dois sorrindo, juntos, aparentemente felizes. Tudo muito estranho para um término repentino. A teoria de que o término é uma brincadeira combinada começou a ganhar força principalmente entre os fãs mais atentos. Alguns lembraram que, há poucos dias, Virgínia comentou de forma misteriosa que algo grande estava por vir e que o público ia se surpreender. Outros apontaram que a família inteira, incluindo Leonardo, pai de Zé, não se pronunciou até agora. Silêncio total. O que, em casos reais de separação, é algo raro, especialmente em famílias tão públicas. No Twitter, a teoria da brincadeira ganhou força com a hashtag Terminou ou Brincadeira, que chegou aos assuntos mais comentados em menos de 2 horas após o anúncio. Vários perfis começaram a montar uma linha do tempo de eventos suspeitos, como a viagem à Europa, a data comemorativa e os posts enigmáticos nas últimas semanas. Vamos lembrar, essa não seria a primeira vez que celebridades fingem separação, por engajamento ou para uma ação de marketing. No Brasil e no mundo, vários casais já usaram o tema do término como isca para lançar música, coleção, documentário ou apenas para movimentar as redes. Será que Zé e Virgínia estão fazendo o mesmo?
Vamos analisar também o vídeo que os dois gravaram juntos recentemente, promovendo um produto. A química era clara, as risadas pareciam espontâneas. Não havia clima de crise. E o mais curioso, o vídeo foi repostado exatamente hoje, no mesmo dia do anúncio da separação. Estratégia de conteúdo? Ou um deslize de quem esqueceu de pausar a programação? Além disso, nenhum dos dois fez live ou apareceu chorando. Virgínia, que sempre compartilha tudo, não falou com o público, não mostrou os bastidores. E isso é muito fora do padrão dela. Quando algo a incomoda, ela costuma vir a público, desabafar, mostrar a realidade. Dessa vez, silêncio total. Isso levanta ainda mais suspeitas. Outro detalhe importante: as crianças estão com eles. Se estivessem em processo real de separação, normalmente, pais tentam minimizar o impacto nos filhos, mantendo distância por um tempo. Mas não. Os dois estão viajando com as filhas, sorrindo em fotos, frequentando eventos como casal. Se a relação tivesse realmente terminado, será que esse seria o comportamento? Muitos influenciadores portugueses também estão comentando o caso e levantando a hipótese da brincadeira. Afinal, o Dia do Brincar é uma data nacional lá. E não seria absurdo que eles tivessem se inspirado para criar uma ação de mídia baseada nisso. Já imaginou se amanhã os dois aparecem juntos rindo, dizendo que tudo não passou de uma pegadinha? E se for mesmo isso, o impacto já está feito. Foram milhões de visualizações, seguidores crescendo, mídia gratuita em todos, os veículos, canais de fofoca fervendo, fãs engajados. Um verdadeiro fenômeno viral, que só poderia ter sido planejado por quem conhece muito bem as engrenagens da internet. Mas e se for verdade? E se o relacionamento realmente chegou ao fim? Essa dúvida é justamente o que alimenta a curiosidade do público. A genialidade da possível brincadeira está aí, na ambiguidade. Nada é confirmado, nada é desmentido. E assim, o assunto se prolonga, cresce, se multiplica. Enquanto isso, outros famosos começaram a reagir. Alguns com mensagens de surpresa, outros com mensagens de apoio. Mas ninguém, absolutamente ninguém do círculo íntimo confirmou que o término é real. Nem amigos, nem familiares. E isso é muito suspeito, porque em casos anteriores de separações públicas, sempre tem aquele amigo ou prima que solta algo. Dessa vez, silêncio total. E se tudo isso for parte de um documentário, ou de uma nova campanha, ou até mesmo de uma renovação de votos criativa, onde eles mostram que, mesmo com tudo, continuam juntos? A verdade é que Zé Felipe e Virgínia sabem como criar narrativas. Eles dominam o jogo do entretenimento digital. E se tem uma coisa que o público ama mais do que um casal feliz, é um casal que surpreende, que brinca, que desafia, que cria histórias. Se for mesmo uma brincadeira, vai entrar para a história como uma das ações mais ousadas já feitas por um casal de influenciadores. E se não for, bom, pelo menos eles conseguiram manter a elegância e o mistério até o fim. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é observar, especular e, claro, ficar atentos aos próximos posts. Porque uma coisa é certa: os dois ainda não disseram tudo. Algo mais está vindo por aí. E você? Acha que é tudo real ou acredita que estamos diante de uma das maiores trollagens da internet? Comenta aqui embaixo o que você acha, deixa o like se curtiu esse vídeo e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa história que está mexendo com corações, mentes e, quem sabe, com o senso de humor de milhões de brasileiros e portugueses. Até o próximo vídeo. E cuidado com as brincadeiras.